Eu queria mudar um pouquinho do foco, aproveitar que vocês estão falando de ecossistema, falar um pouquinho de uma outra vertente fora a universidade, falando um pouquinho da parte financeira e acesso a capital, que acho que também é um dos grandes desafios que a gente tem aí. Uma das coisas que você falou, Silvio, foi um pouco do modelo copycat, né? De você ter muitas empresas aqui no Brasil e muitos empreendedores começando, investindo em modelos copycat, né? Em parte da minha experiência em contato com o empreendedor, eu vejo que muitas vezes ele é um desafio do próprio mercado de financiamento no Brasil está muito pouco desenvolvido. Então, em geral, você vê empresas vindo para cá e investindo em negócios que já se provaram e que já têm modelos que foram provados lá fora. Talvez até pelo um aspecto do risco talvez um pouco menor, né? Então, eu queria aproveitar, também chegou uma pergunta falando um pouquinho sobre agências de fomento e queria que você trouxesse um pouquinho, Coica, a tua experiência, primeiro, sobre como é que você avalia que toda a cadeia de financiamento, sejam elas as organizações, as agências de fomento, seja a indústria de venture capital, private equity, eu sei que você tem sócios também hoje na empresa, quanto que eles estão realmente preparados para financiar projetos disruptivos? Porque ele é um desafio, o risco é muito grande. Como é que você enxerga isso no Brasil? Você acha que isso é uma barreira ou não? Tá, começo pela segunda pergunta, então? Tá, eu posso falar um pouquinho da minha experiência enfim, como eu relatei, a Techsys, a gente começou a empresa sem nenhum capital e ao longo do tempo a gente também, nós só viemos, hoje nós temos investidores, enfim, tem um papel super importante hoje, mas a gente acabou tendo a necessidade de ter investidores só depois da crise de 2008, quando a gente teve realmente um impacto muito grande, teve uma sucessão de fatores negativos na empresa, desde, enfim, naquela crise mundial de 2008. Foi só então que a gente precisou de que tivéssemos investidores entrando na empresa. Então, eu tendo a não achar que essa parte financeira seja uma questão muito crítica, ainda mais com todos os mecanismos que eu vejo funcionando tanto no Brasil como no mundo afora. O Brasil já faz parte do circuito mundial aí de investimentos, a gente tem investidores de todas as fontes aqui no Brasil. Acho que capital não é exatamente o grande problema. Eu tendo a achar que o Brasil tem todos os elementos para a formação de uma empresa, tem todos os elementos básicos, tem mão de obra, tem recursos naturais, tem, enfim, um mercado grande interno, tem acesso a mercados externos, tem capital, mas eu acho que um ponto que eu chamaria atenção até pelo debate que estava tendo aqui é a questão da gestão pública, porque eu acho que uma das coisas, quando eu comparo o Brasil com a China, por exemplo, que está se destacando, eu vejo que existe ali na China um modelo estratégico super bem concebido e super bem executado. Fez com que a China, do nada, viesse hoje a ser o grande, enfim, todo mundo se curva diante da China. E o Brasil tem, é impressionante como a gente tem matérias-primas, como é rico de matérias-primas. A gente, por exemplo, se eu for olhar a energia eólica, por exemplo, a energia eólica começou há 2 anos, 3 anos no Brasil, e se a gente for, não sei se todos vocês sabem, mas o Brasil tem os melhores ventos do mundo. Os melhores ventos do mundo. A gente tem uma riqueza natural impressionante. Então a gente vai falar, vamos falar de energia eólica. Uma turbina eólica colocada em Pernambuco, que tem os melhores ventos de Pernambuco e provavelmente do mundo, enfim. Mas, só para dar um exemplo, se você colocar uma turbina eólica lá no Nordeste, Pernambuco, então nem se fala, vou até tirar Pernambuco da comparação, para você gerar a mesma quantidade de energia lá na Alemanha, que hoje tem 30% da matriz lá na Alemanha de eólica, para gerar a mesma quantidade de energia, você precisa pôr 3 cataventos iguais. Então, assim, um catavento no Nordeste vai gerar o equivalente a 3 cataventos na Alemanha. Então, assim, em tudo que a gente olha em volta, a gente é maior produtor de minério de ferro, a gente é maior produtor. Então, assim, tem tudo. Por que o Brasil está, por exemplo, tendo a indústria sendo sucateada?
O Brasil, as indústrias estão todas morrendo, não conseguem competir. E aí acho, já que a gente está colocando a mão dentro das feridas e tal, eu acho que é uma questão de gestão pública também, de uma falta de uma estratégia e de tornar... Então, assim, como que a Texis conseguiu, nesse ambiente, e isso é uma coisa que eu fui me dar conta mais tarde, como é que a gente conseguiu ser líder mundial e estar entre as maiores empresas do mundo nesse segmento que a gente atua? Porque o Brasil tem uma política para exportação, para incentivo à exportação, que chama drawback, e que tudo que a gente importava de matéria-prima não tinha imposto nenhum. E tudo que você exporta não tem imposto. Então a gente, de cara, não tem o peso da tributário, que eu acho sensacional. Então a gente pode competir sem o peso da igualdade de condições com empresas dos Estados Unidos e Europa. No volume com que a gente vinha trabalhando, a infraestrutura do Brasil atendia. A gente conseguia fazer escoamento pelo Porto de Santos com uma relativa tranquilidade até recentemente. Agora, nos últimos 2, 3 anos, a gente chegou no teto. A gente lá realmente chegou no limite máximo, tanto é que a gente está vendo fazer expansão na Bahia, em outro lugar, porque a capacidade de escoamento do nosso produto chegou no teto. A gente não consegue mais, a gente chegou ao cúmulo de levar paz de 50 metros para o Porto de Paranaguá, porque Santos não conseguia mais dar escoamento. A gente tinha 2 navios cheios de paz, navios enormes, carregados de paz, 2 vezes por semana, saindo de Santos. A gente exporta boa parte para Houston, por exemplo, lá em Houston, no porto de Houston, que é um dos maiores portos dos Estados Unidos, a gente é o maior exportador de volume para aquele porto. É o maior exportador do porto de Houston. Então, é um volume considerável. Mas, até a gente chegar nessa dimensão, a gente tinha uma infraestrutura no Brasil que atendia a gente, mas agora a gente vê as limitações que a gente está tendo em função de infraestrutura, por exemplo. E custo de energia. E agora que a gente está no mercado brasileiro, que o mercado eólico brasileiro começou a ser relevante, e a gente então está trabalhando com a realidade brasileira, a gente está vendo como está sendo difícil, primeiro, o cipual, a complexidade do sistema tributário brasileiro. É impressionante, mesmo que a gente queira, por natureza, a gente quer fazer tudo certinho, a gente acaba tendo aqui ali problema, porque a gente teve uma mudança na lei tributária, a gente fez alguma coisa errada, então a gente tem que se defender aqui, defender ali, tal coisa que nunca tinha acontecido, mesmo a gente, por natureza, a gente queira fazer tudo certinho. E assim por diante. Então, eu acho que a gente teria que, na questão da gestão pública, indo um pouco além da discussão da formação de pessoas, que eu acho que é essencial, a matéria-prima é essencial, a gente tem que realmente caprichar nisso, sem isso a gente não vai para lugar nenhum. Mas o Brasil é um país muito rico em todos os sentidos. A gente podia ter a energia elétrica mais barata do mundo, a gente podia ter o minério, o ferro, o aço. O aço do Brasil é um dos mais caros do mundo, se não for o mais caro do mundo. O aço é caríssimo no Brasil, sendo que a gente é o maior exportador de minério de ferro. Por que isso acontece? Por que a gente tem... Então, na China, por exemplo, o país inteiro tem recursos, as indústrias todas têm aço baratíssimo, tem energia barata, tem tudo barato, então as indústrias ficam poderosas, ficam muito fortes. E com isso eles conseguem trazer ganhos de conteúdo tecnológico. E a gente acaba tendo que ficar voltado muito para commodities. Então eu acho que aí é um ponto que precisa ser repensado no Brasil, para que a gente possa efetivamente dar vazão para as startups e para empresas brasileiras poderem se deslanchar mundo afora. Coica, eu vou concordar com tudo que você disse. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil, esse país maravilhoso que nós temos aqui. Mas a frase que eu uso para isso é Tom Jobim, né? Qualquer país... na realidade, ele falava isso sobre Nova York e o Rio de Janeiro, né? Nova York é fantástico, mas é uma bosta. E o Rio de Janeiro é uma bosta, mas é fantástico. Então, aqui é o Brasil, a gente vai ter... Se a gente não se resolver aqui, não tem jeito, né? Então, veja, você está falando do ponto de vista industrial. Você é indústria. Eu sou serviço. Software serviço. Isso é uma indústria global, indústria de serviços, né, como os economistas falam vez por outra, de 7 trilhões de dólares. Então, é metade de todo o PIB dos Estados Unidos, para a gente fazer a conta aqui. Né? O mercado brasileiro é alguma coisa da ordem de 170 trilhões. Então, onde é que a gente está aqui? Veja, se ao mesmo tempo você tem toda uma política do BNDES para o seu setor, que é a indústria, você não tem nenhuma para o lado de cá. A economia do conhecimento e a economia de serviços, que hoje... é alguma coisa como 75% da economia brasileira. Se você botar hardcore mesmo, tirar as coisas periféricas, ela é 50%, ela não tem nenhuma política.
Então você quer ver uma coisa? Ó, quando você... Vamos imaginar que você faça um contrato com alguém, você toma um empréstimo. Você dá de garantia o quê? A produção da Texis, o contrato, as fábricas. Não tem nada disso nos setores da economia do conhecimento. Certo? Então o capitalista de risco, de economia do conhecimento, ele é o cara mais arisco que você já viu na sua vida. O nível de garantia, o nível de retorno que ele quer é inaceitável para o empreendedor. Então o cara diz, tudo bem, eu vou investir numa fábrica ali. Você pega quase todo o dinheiro do BNDES, pega alguém aqui, o BNDES fica com 20% e você acaba tendo 80% do controle da fábrica. No setor de conhecimento, software e assim por diante, nós estamos falando da equação contrária. Você vai conversar com o investidor, ele quer 80% para correr seu risco. Sabe por quê? Porque acima de tudo não tem garantia. Todo dia, quando a porta fecha e o pessoal vai embora, fica aquele negócio vazio ali que não tem absolutamente nada lá. Então o que acontece? É quando você olha para essa estrutura global e aí as pessoas são atraídas globalmente e nós pegar uma empresa que o Lotufo citou e foi comprada por Google, o Waze. O Waze é um spin-off da estratégia israelense de defesa. Certo? Todo o custo de setup do negócio vem da espécie do DoD, do Department of Defense, de Israel. Não por acaso, Israel é o segundo país no mundo com mais empresas listadas na Nasdaq. Por quê? Porque tem uma estratégia nacional que envolve a criação de competências tecnológicas no mercado, não é estatal. Vamos pegar um exemplo agora, eu vou fechar meu negócio agora, estou botando um bocado de parênteses, eu vou fechar tudinho. Nós temos um problema de segurança de informação, quer dizer, Obama está lendo o e-mail da presidente da República. Como provavelmente o presidente da época lia o e-mail do Fernando Henrique também, já que a gente está aqui no instituto dele hoje para comemorar. Qual é a solução que seria dada em qualquer lugar do mundo? Onde que foi a indústria de informática desse país aqui que não resolveu esse problema para a gente? E aí se criaria um projeto industrial e de mercado para resolver o problema. Qual é a solução brasileira? Vamos pegar uma instituição que tem uma performance absolutamente fantástica e certificada em software e serviços de informação para a sociedade e vamos entregar para ele o problema de fazer e-mails. Isso é o Correio. Alguém aqui já usou algum software do Correio? Eu não tenho nada contra o Correio. Eu gostaria muito que o Correio tivesse essa competência. Mas nós estamos falando de anos de investimento, de provavelmente centenas de milhares de homens-horas durante esses anos, de centenas de milhões de reais de investimento para desenvolver alguma coisa minimamente parecida com o que tem em Gmail. Para quem não sabe, Google, de infraestrutura, de hardware para rodar os sistemas que a gente usa, no segundo trimestre desse ano, ele gastou 1,8 bilhões de dólares. Aonde é que vocês veem o Correios gastando, no sistema brasileiro de Correios Telégrafos, gastando da ordem de 200 a 300 milhões de reais por trimestre para comprar servidores? Primeiro que tem que comprar pela 8666. Né? Então, quando você compra agora, o servidor vai ser entregue em 2047, porque vai ter embargo. Bom, então, o que é que eu queria dizer do ponto de vista dos investimentos na sociedade e economia do futuro, que para mim é a do conhecimento? Você é fabril, mas você é do conhecimento também, porque o componente que você tem de conhecimento está embutido na pá. A pá é conhecimento, ela é uma ferramenta que embute muito conhecimento, mas ela tem uma versão fabril que, entendida por bancos do Neolítico, os bancos brasileiros de financiamento de políticas públicas são do Neolítico. O que é que significa do Neolítico? Eles acabaram de entender casa, terreno, não é? E produção agrícola. O Neolítico foi justamente quando isso aconteceu. A gente parou no lugar, constrói um abrigo, domestica animais e planta coisa. Os bancos brasileiros acabaram de chegar ali, 15.000 a.C., por ali, é mais ou menos a data. Então, o que a gente precisa fazer? Veja, eu tenho um plano, que nem diria Martin Luther King. E meu plano é o seguinte, ó. Se você quiser multiplicar por 10 a quantidade e a qualidade de investimento na criação de negócio de conhecimento no Brasil, vamos resolver um problema só. Esqueça todos os outros, de malha tributária, que também é um inferno. Esqueça tudo. Vamos criar no Brasil uma noção efetiva de empresa de responsabilidade limitada, equivalente à Limited Liability Company dos Estados Unidos. Você diria para mim, pô, Silvio Meira, você é um idiota completo, porque eu leio o código comercial e está lá que tem empresa de responsabilidade limitada, né? Sociedade anônima, tanto de responsabilidade limitada como a fechada de responsabilidade limitada. Certo, mas isso só vale para disputa comercial. Para disputa trabalhista não vale. Para disputa de código do consumidor também não vale. Aí o que acontece? Coi que tem uma ideia genial de fazer um novo software, de fazer não sei o que lá, e eu pego 1% de investimento na empresa dele. Se tiver uma confusão trabalhista de 5 milhões de reais,
captura meu fundo de investimento todinho. Eu botei 50 pau lá para ele contratar 2 programadores durante 3 semanas para fazer um protótipo. Tem 1% do negócio, mas eu tenho 100% do risco. Na realidade, eu tenho risco infinito, porque eu não sei precificar o risco. Um número significativo. No mundo inteiro, veja, no mundo inteiro, para a gente ver a história aqui, um dos principais processos de inovação de grandes empresas é pela via de aquisições de pequenas empresas. No primeiro semestre desse ano, se eu não estou errado no dado aqui, depois vocês corrigem lá, tem máquinas universais de resposta para fazer isso aí, Google, Microsoft, Facebook e Apple compraram em média uma startup a cada 15 dias. Certo? A ponto de que tem gente nos Estados Unidos e Israel que desenha empresas e contrata pessoas e desenvolve conhecimento, você sabe disso, para vender para algum desses caras. Ou seja, eu já sei o meu mercado, eu estou no mercado não de resolver o problema de alguém, mas de resolver o problema desses caras, e o meu produto é uma empresa. E tem capitalista de risco envolvido nisso. A gente está há anos-luz desse processo acontecendo no Brasil. Esse processo no Brasil ainda é de um grau de ingenuidade tal que faz até medo. Por quê? Exatamente por causa das razões que Coic disse. Se eu tenho uma empresa que está operando há 3 anos e emitindo nota fiscal, eu, que estou querendo comprar ela para botar dentro do meu negócio de química lá em Campinas ou de Paz, ou sei lá o que for, eu vou gastar uma fortuna com o advogado, talvez maior do que o preço da empresa, para descobrir qual é a liability dela. A gente tem visto no Brasil processo de fusão e aquisição que acabam porque o comprador em potencial desiste, porque não consegue precificar as responsabilidades embutidas no processo de compra. De novo, voltando para a Coic, ou a gente simplifica o país, ou a gente sempre vai ter o empreendedorismo caranguejo, incipiente, com as pessoas tomando riscos que, de repente, lá se vai a vida do cara inteirinho, a da família dele, todos os bens no meio da coisa. Porque é muito complicado mesmo. Isso daqui, o Brasil, não é um lugar para principiante. E não adianta a gente tentar enganar nossos alunos, Lotufo. A gente tem que dizer para eles, o Brasil é complicado e se proteja. Empreenda com as costas na parede o tempo todo. Então, Meira, só para fazer um comentário em cima da tua colocação, que eu só queria dizer que eu assino ela integralmente. E acho que o ponto que você entendeu, acho que talvez fosse discordante do que eu falei, que é de que assim, os recursos financeiros no Brasil existem. Na verdade, não é que não existem. E aí eu vou colocar de novo o meu ponto. A forma, você está dizendo que o acesso a esses recursos é complicado, por causa das questões de risco, das garantias e tudo mais. E, de novo, eu vou colocar meu ponto. Eu acho que é uma questão de gestão. Gestão sobre de legislação, mas é gestão pública. Mas gestão pública se faz por legislação. Não é? A gestão pública se faz por legislação. Então, na verdade, tudo que você falou aí está endossando o meu ponto, entendeu? Porque eu acho que assim, não é que o Brasil é um país lá que não tem nenhum acesso a capital. Não, o Brasil hoje já faz parte da agenda internacional de investimentos, já é parte. Então, mas é tão difícil o acesso, por exemplo, ao setor de serviços, porque aí está faltando, e aí é o meu ponto. Quer dizer, eu acho que assim, se eu fosse pensar em ter várias coisas, e não querendo ter um discurso muito pessimista, mas eu acho que assim, pegando, para não gerar uma série de pontos, mas assim, pegando um ponto que eu acho a questão fundamental, é a questão de gestão pública, que é feita por legislação. A parte tributária, a parte, enfim, das normas. E aí, de novo, eu vivi na pele isso que você está falando. Quer dizer, se você tem um ambiente que não tem uma boa regulamentação, a coisa pode ser perversa. Quer dizer, eu acho assim, a minha primeira empresa, que seria para qualquer outro país do mundo uma joia, porque a gente juntou uma equipe técnica que era capaz de fazer coisas que poucos países faziam, que eram componentes do Programa Espacial Brasileiro. Como é que a gente, enfim, ficou encolhida? A empresa hoje ainda existe, mas é minúscula. Por quê? Porque a gente recebia do governo atrasado, sem correção, quando a inflação era 40%, 60%, a gente recebia depois de 8, 10 meses, imagina o que a gente recebia, e na parte de impostos, que a gente queria pagar tudo, se a gente atrasasse um dia, você tinha uma multa enorme e tudo era corrigido diariamente pela Selic. Como é que uma empresa dessa pode... Entendeu? Então, nós passamos... Eu vivi essa experiência, eu passei de um dia, eu era chamado de herói, no dia seguinte eu era sonegador. E gente batendo na minha porta dizendo, você está me devendo imposto.
Eu falava assim, mas escuta, mas o mesmo governo está me devendo também. Não interessa, são setores independentes. Você tem que... isso não vem... Então, mas eu ouvi, o pior é que eu ouvi isso de um fiscal, de um secretário. Tal. Eu falei assim, escuta, não dá para fazer um encontro de contas? O mesmo governo, eu estou devendo, eu tenho crédito. Eu falei, não, são totalmente independentes, e se você resolveu fornecer para o governo, foi uma decisão sua. Então, desculpa. Muito bom. Eu queria, cabe no CQC, inclusive. Eu queria aqui dar talvez uma visão um pouco otimista no seguinte aspecto, ou talvez realista também, né? Uma das conclusões que eu cheguei na minha experiência de mexer com inovação, de mexer com os empresários, de mexer com o governo, com as agências, com os professores, com os alunos, é que no Brasil nós temos pouquíssima experiência de converter conhecimento em inovação, ou de fazer o que o Bento fez, né, com grande proeza. Quer dizer, quantos empresários como o Bento temos no Brasil? E ficou claro pela própria fala do Silvio Meira que, na hora, quando eles começaram lá, achava que tecnologia era tudo. O que demonstra isso? É a falta de experiência no assunto. Hoje ele já sabe o que precisa. Hoje vê que não adianta só ter o empreendedor ou só ter a tecnologia, quer dizer, precisa ter o ecossistema. Quer dizer, a conclusão que eu chego é que nós estamos gatinhando nessa experiência. Primeiro que nós não fomos criados com essa experiência. Então, quer dizer, professores não têm essa experiência. O governo não tem essa experiência. Não sabe como fazer, vamos dizer, do nada ou da ciência, você gerar novos negócios. Nós temos pouquíssimas experiências sobre isso. Ela não vem, diferentemente dos Estados Unidos, quase que a indústria dela foi criada dessa forma. Ela foi criada à base de conhecimento, né? Então, qualquer conversa que a gente tem com os outros meios, seja os empresários, né? Daí eu reforço, os empresários, os governos, até os investidores, que eu coloco aqui. Qual a experiência que os investidores têm de participar de processo de inovação? Então, nós estamos engatinhando. Então, quer dizer, o meu olhar otimista é que, da mesma forma como a gente cresceu muito, você olha, por exemplo, na pós-graduação, na CAPES, os números de pós-graduação, nós tivemos um crescimento muito grande nos últimos 10, 15 anos. E, oxalá, a gente pudesse ter um crescimento parecido, né, nessa parte de mudanças no Brasil, né? E nesse ponto eu sou otimista, porque, por exemplo, a gente tem várias coisas que a gente não imagina que o Brasil talvez estivesse atrás, né, ou acompanhasse ou mudasse rapidamente. Por exemplo, usar cinto de segurança em veículo. A gente, não, mas o brasileiro é rebelde, ninguém vai usar. Quer dizer, em 2 anos todo mundo usa cinto de segurança. O brasileiro não vai parar de fumar, porque eu lembro que eu tinha um professor que falou, não, um dia que eu tiver que não fumar aqui na sala de reuniões, eu me saio, alguma coisa assim. Quer dizer, hoje, nesse ambiente, não tem ninguém que fuma mais. Quer dizer, né? Então, eu acho que é fácil para a gente mudar de situações. Né? Eu acho que é possível, não é que é fácil, é claro que é super difícil. Né? E aí envolve uma vontade política, envolve aí, né, toda uma boa vontade de todos. Né? Mas eu acredito que é possível mudar essas coisas. E essas mudanças podem acontecer de uma hora para outra. Não precisa demorar tantos anos. Por outro lado, quando a gente olha, vamos dizer, um pouco do histórico dessa parte de economia, principalmente, a gente vê que a gente está, essa questão do sucateamento da indústria, a gente vê que ela acontece já de um bom tempo e a gente não vê uma retomada. A gente não vê um plano de retomada disso. Né? Então, isso é preocupante. Posso botar 2 dados aqui sobre o plano de retomada? Deixa eu botar 2 dados. Tá 2 dados para você sobre o plano de retomada aqui. Ó. Vê só considerando os BRICS, é porque o Lotufo era conhecido na turma dele no ITA, ele foi bicho da gente. A gente deu trote nele. Eu, em particular, gostava muito de dar trote nele, que era um bicho muito otimista. Ele tinha certeza absoluta que o trote ia acabar. O trote do ITA é aquele trote longo, de 40 dias preso no alojamento. Ele era o único bicho que tinha certeza que o trote ia acabar. Ele continua assim até hoje. Veja, BRICS. Vamos falar só desses 4 grandes países que são a esperança do mundo. A média de tempo de abrir uma empresa no RIC
é 30 dias. No Brasil é 180. Média de tempo de abrir uma empresa. Então você consegue um capitalista para investir no seu negócio. Diz, agora vamos abrir a empresa. Se o cara não for brasileiro, ele desiste. Eu tenho vários casos desses no Porto Digital. Porque ele começa a achar, como ele não vive aqui, ele começa a achar que está sendo sacaneado. Pô, eu já confirmei tudo, como é que a empresa não é aberta? Tá certo? Se até na Índia gasta 30 dias, como é que no Brasil gasta 180 dias em média? Eu estava num debate um dia desse, num estado que é muito mais organizado do que o meu, que é o Paraná, em um debate com o pessoal da Associação Comercial sobre esse mesmo negócio daqui da gente. Aí eu disse, olha, aqui no Paraná deve ser muito mais fácil que em Pernambuco, mas em Pernambuco é quase impossível fechar uma empresa. Aí o presidente da Associação Comercial levantou-se apopleticamente para dizer que no Paraná também era um absurdo. Eu pensei que ele ia morrer do coração na mesa do debate. Quer dizer, você leva meio ano para abrir, infinito para fechar. Eu conheço casos de empreendedores que levaram 8 a 10 anos para fechar uma empresa por causa desse negócio. Você nunca tem todos os certificados de todo mundo para fechar, porque dão os certificados para você com prazo de validade. Coisa que tem toda a razão do mundo de novo aqui, sabe por quê? Porque em Portugal, que dizem que os males de Portugal todo foram exportados para cá, não é verdade. Portugal é o 30º país mais competitivo do mundo para fazer negócio. O Brasil é o 130º, tá certo? Nós estamos abaixo de Uganda no momento, que é, para mim, é o fim da picada. De novo, não tenho nada contra Uganda, mas eu jamais abriria um negócio lá. No Mercosul inteirinho, nós só estamos acima da Venezuela. A Venezuela não é exatamente um lugar assim que você vai dormir e tem um sonho sobre abrir um negócio na Venezuela, né? Isso não acontece. Então, como é que Portugal foi para o 30? Rapidamente. O Zé Sócrates, quando assumiu o ministério pela primeira vez, sabe o que foi que ele fez? Ele fez um número cabalístico lá, tinha não sei quantas medidas simplificadoras da sociedade e da economia portuguesa. Uma delas, sabe qual é? É o seguinte, qualquer agente público que for responsável por qualquer coisa una, que fica, ele botou uma série de coisas na frente, é responsável por todos os documentos por trás daquela coisa. Então ele jogou a complicação burocrática para dentro do Estado. Sabe o que foi que aconteceu imediatamente? Caiu em 50% o número de documentos de Portugal para você fazer qualquer coisa. Porque o cara disse, gente, eu vou fazer essa porra? Eu vou nada. É outro que vai... E aí sai caindo os documentos. Exemplo, você pega um prédio no Brasil que tem um habite. Se tem um habite... Se o prédio tem uma BITS, é porque o prédio inteirinho passou pelo corpo de bombeiros, aí você vai botar um escritório, você não vai botar um reator nuclear. Aí você tem que ter o corpo de bombeiro de novo para certificar, mas o prédio não está certificado, o prédio não tem a BITS, não é fiscalizado. Por que tem que certificar de novo? Não, porque está na lei. É o negócio da mudança. O segundo número, que eu acabei dando 2 já, mas vou dar 3. No dia 14 de outubro, será lançado um livro onde eu conto todas essas besteiras aqui, chamado Novos Negócios no Brasil. Vai ter a reunião da Associação Internacional dos Parques de Ciência e Tecnologia lá em Recife. É a primeira vez que ela se realiza abaixo da linha do Equador e veio logo para Recife por causa do Porto Digital. Então essa é uma das razões pelas quais eu tenho pelo menos um grau de otimismo parecido com o do Lotufo. E tem um livro onde eu vou contar essas histórias aqui, como é que eu acho que dá para resolver. Muito bom. Eu vi, se não me engano, 2 dias atrás saiu na capa do Exame que agora a meta do governo é tentar reduzir para 5 dias aqui no Brasil para abrir uma empresa. Então vamos... Tu lembra de um caba da religião católica chamado São Tomé? Então, mas só para fazer um comentário, um adendo aqui, eu também me coloco como otimista, porque se eu fosse pessimista, a Texas não existia. É claro, nem o Porto Digital, então, assim, nem o César, nem nada. Nem nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que, evidentemente, estar olhando para dentro e estar vendo soluções para todos os problemas, que não são fáceis, concordo aí com vocês, mas também acho que a gente não tem que esperar. Não é? Se a gente estivesse esperando, eu estaria desde 96 esperando aqui. Consegui o que eu queria. Porque a fala do Silvio, ele é muito catastrófica. Ele é muito catastrófica. Mas é importante ver, quer dizer, tudo que ele construiu não vem de um pessimismo, de uma catástrofe. Pelo contrário, de um otimismo muito exacerbado, que é o mesmo do Koik. Então, não sou eu que sou mau otimismo na mesa. Acho que vocês dois são mais que eu. O seu otimismo perde um ponto, Lotufo, que é o seguinte, ó, o otimismo perde um ponto, entendeu? A gente tem uma conta no Porto Digital. Se não fosse a malha burocrática, o cipoal da complicação Brasil, o Porto Digital podia ter começado 15 anos antes
e podia ser 5 vezes maior. A gente podia estar empregando 35 mil pessoas. A quantidade de empregos na área de tecnologia e de informação que podiam estar no Brasil, então no Uruguai, na Argentina, Córdoba virou um centro de produção de software para o Brasil, Montevidéu também. Tem empresas, grandes provedores de serviço no Brasil, que têm entre 5 a 10 mil pessoas trabalhando para o Brasil na Índia. Hoje em dia é mais barato você contratar um programador em Portugal, na Espanha e em partes dos Estados Unidos que contratar no Brasil. Os laboratórios de desenvolvimento tecnológico de empresas do setor de software estão indo para os Estados Unidos, porque lá é mais barato contratar doutor do que no Brasil. Né? Laboratórios de empresas como Vale, também, do setor industrial. Eu não sei onde é que estão nem do Coico, não vou denunciar ele aqui publicamente, porque não é patriótico. Mas e as pessoas não estão fazendo isso porque elas não querem botar no Brasil, não. É simplesmente porque eu consigo pagar mais a um cara, ele trabalhando nos Estados Unidos, e ele render mais, porque eu não tenho a malha que eu tenho no Brasil, e eu acabo botando lá. O que nós estamos defendendo aqui não é que a gente vai parar de fazer, não. É que a gente podia estar fazendo muito mais cedo e muito maior e para o mundo se a gente resolvesse essa bagaceira. Queria aproveitar, acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos, né? Então tá, eu queria só, uma das perguntas aqui, falando um pouquinho da parte da atuação do governo e algumas iniciativas que vêm sendo tomadas. Então a gente fala, por exemplo, a gente vê a lei da inovação que saiu, você tem algumas outras iniciativas ligadas à Ciência Sem Fronteiras. Primeiro, Lotufo, como é que você enxerga algumas dessas iniciativas na tentativa de aproximar a universidade e empresas, que eu sei que é uma coisa que você na Inova também tenta fazer? Essa questão de aproximação universidade-empresa é bem difícil, né? Ela é difícil no mundo todo, né? e particularmente no Brasil. Né? Existem várias iniciativas de melhoria disso, né? Existem programas tanto de financiamento, a própria FAPESP aí tem um programa já bastante grande, tanto de incentivo a pequenas empresas, mas também incentivos a parcerias entre empresa e universidade. Eu convivi há muito tempo com tentando negociar, tentando fechar esses acordos e eu confesso que eles são bem difíceis. Né? A linguagem é difícil, a legislação é difícil, o formalismo é difícil, quer dizer, a compreensão dos dois lados é difícil, o tempo de resposta de cada lado é difícil, enquanto que, né, na inovação você precisa de coisas muito rápidas. Tempo da universidade para ela responder ou para fazer um mestrado, ela não é compatível com essas coisas. Né? Então, eu digo que ela é difícil, eu não vejo... Eu vejo dificuldades, eu vejo, por exemplo, tem várias leis que, por exemplo, tanto a Unicamp se beneficiou muito, a própria lei de informática, né, a lei do petróleo e a lei da eficiência energética. São as 3 leis que dão um incentivo muito grande, que elas obrigam as empresas a investirem uma boa parte, né, 5% do seu faturamento, depende de cada lei, em pesquisa e desenvolvimento, sendo que metade disso tem que ser feita fora da empresa. E eu vejo que hoje em dia, cada vez mais, isso está mais difícil. Hoje, por exemplo, eu vejo na Unicamp, diminuiu muito esses projetos, né, por vários motivos, diversos motivos. E o que eu coloco ainda é um pouco essa questão de falta de experiência de inovação. Quer dizer, nós temos pouca experiência, né? E aí eu coloco todo mundo junto na mesma problemática. O empresário, né, são poucas empresas e poucos empresários que investem em inovação e que percebem a complexidade que é, né, e a dificuldade que é. Tem poucos professores universitários também que investem em inovação e que têm a realidade da dificuldade que é fazer a inovação. Né? E tem poucas pessoas no governo que têm a sensibilidade de descobrir a complexidade desse processo como um todo. Né? Então, eu vejo que isso está muito lento para se caminhar. Né? Aí, nesse lado, a minha maior reclamação que eu vejo é que a Lei de Inovação foi criada em 2004, do ponto de vista, né, ela até que obrigou que todas as universidades tivessem um NIT, não praticamente, depois da Lei de Inovação, praticamente parou os investimentos nos NITs das universidades, elas praticamente não têm programas de investimento. O NIT é um órgão para ser responsável pela política de inovação da universidade. Poxa, é algo super importante. São pouquíssimas universidades onde que o reitor leva isso a sério. E as agências de fomento não levam isso a sério também. Né? Então, quer dizer, é uma política que não terminou, né? Ela não dá prosseguimento. Né? Não pegou.
Koik, rapidinho, eu queria primeiro, Koik, um pouquinho da sua experiência prática. Como é que é a tua interação com universidade, com comunidade, da sua experiência na Texis, como é que você... Então, como o Lutufo bem disse, esse é um processo que está começando no Brasil. Então, como todo processo de início, ele ainda está muito lento em relação às necessidades da empresa. Quer dizer, a dinâmica que a gente tem na empresa, ela é uma dinâmica muito... ela é muito alta, e cada vez mais forte. Então, eu preciso dizer que para a Texis a gente lança mão muito pouco disso. A gente está começando a querer, inclusive outro dia tive uma conversa legal com o Pacheco, encontrei essa semana, e para ver se a gente começa a estreitar e a gente começa a praticar mais isso. Mas, às vezes que nós tentamos no passado, a gente percebeu que a universidade não estava preparada, a velocidade era muito lenta, as questões, de novo, as questões legislativas legais eram muito complicadas, e a gente acabou por desistir. A gente faz tudo internamente. Agora, o que eu vejo com otimismo aí é que, enfim, todos nós estamos acordando para essa necessidade e vejo iniciativas surgindo, enfim, e eu espero que isso... mas vai exigir certamente um empenho de cada um dessas partes, o empenho do governo, o empenho da universidade, o empenho da empresa, para que a gente possa fazer isso aí girar na forma como a gente precisa que aconteça. Um comentário nesse negócio, sem nem saber se você vai me fazer outra pergunta depois, pelo seguinte: lá no César, e com a colaboração do Centro de Informática, e muitas empresas que investem na lei de inovação, a gente escreveu um manual sobre isso, Koik. E uma das descobertas, quando a gente foi escrever o manual, porque não foi a gente que escreveu, né? Os professores, junto com todo mundo, a gente convocou um bocado de gente, tanto das empresas e Baraná, e depois foi para os jurídicos das empresas para revisar o manual, para ver se era um manual mesmo. Então, teve uma contribuição muito interessante de um jurídico, de uma mega empresa multinacional instalada no Brasil, dizendo basicamente o seguinte: nós jamais usaremos nem a lei do bem nem a lei de inovação, porque qualquer recurso colocado na lei do bem e inovação implica numa criação de uma liability interna de até 10 anos da Receita Federal, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, mais 40 coisas, darem para a gente um certificado de que a gente não está inadimplente. É um processo de criação de inadimplência, porque cria um prazo de 5 anos para certificar que você fez o que tinha que ser feito, do jeito que tem que ser feito, e aí o cara quer chegar para você e dizer: não, mas isso aqui não é inovação, não. A discussão é nesse nível. Eu vi um debate, eu vi uma avaliação recentemente que a empresa fez um produto todinho do zero e botou no mercado, e o analista de alguma coisa que estava dizendo: isso aqui não é inovação. Quem que decide que é inovação no meu mercado? É o governo ou um analista de alguma coisa de receita? Ou sou eu que estou vendendo um negócio no mercado? Desde que passou por todos os crivos, por exemplo, do manual de Oslo, que é quem regra isso, tá certo? E depois de 5 anos, pode pedir não sei como é o nome, me esqueço do nome técnico, mas pode pedir um outro negócio que alonga por mais 5 anos. Enquanto isso, o dinheiro que a empresa investiu na lei do bem fica na liability no balanço. Se ela for uma filial nacional de uma empresa estrangeira, ou se for uma empresa nacional que tem investimento estrangeiro, como é o seu caso hoje, não é isso? O CFO não quer, o cara que é responsável por dinheiro, o Chief Financial Officer, ele não quer ver esse negócio no balanço dele. Então o problema é que o processo é convolucionado demais. E aí a gente tem que simplificar. Mas tem, de novo, na classe de boas notícias à la Lotufo, o que eu estou vendo, em função da lei de inovação que permitiu isso, é um número de professores universitários pedindo licença para empreender. Isso é muito legal, porque como o cara não está pedindo demissão, porque se você pedir demissão, provavelmente você não vai conseguir voltar para a universidade, porque a gente não tem a maleabilidade ou a permeabilidade, talvez, dos processos de entrada e saída de professores nas universidades estatais brasileiras. O cara que sai para empreender, dando certo ou errado, ele vai aprender um bocado de coisa na prática que ele não vai aprender nos livros. E ele volta com a cabeça mudada. Nós já temos alguns desses caras no meu centro, na UFPE, e a contribuição que esses caras estão dando para mudar a percepção dos outros professores e dos alunos e da universidade sobre o que é o processo empreendedor, qual é a necessidade de um ecossistema, de uma ecologia, o que é que são investidores, o que é o mercado. Por definição, o cara que vai ser professor universitário, ele desconhece a palavra mercado. Quando vai no dicionário, ele pula. Não tem mercado no dicionário dele. Porque ele... Não conhece, ele desconhece, ele apagou aquele negócio
foi um processo psicanalítico, não tem mercado. Ele foi para lá justamente para não ter nada a ver com isso, no caso brasileiro, em 90% das situações. Então, essa mediação de gente indo e voltando, uma novidade que eu acho, Ciência Sem Fronteira não contribui em nada para a interação entre universidade e empresa, porque não tem nenhuma obrigação. Eu mesmo fui bolsista de Ciência Sem Fronteira agora, meu projeto era um projeto intrínseco e essencialmente acadêmico de passar um sabático em Harvard. Então não teve nenhuma preocupação, ninguém me pediu nada disso também, o edital também não pedia, quer dizer, eu estava cumprindo estritamente a regra. O que eu acho que tem nessas mudanças todas do vai e vem é que tem coisas novas acontecendo que são alvissareiras. Quer ver onde está uma aposta minha, e eu acho que tem um de seu interesse, inclusive, e de vários de interesses nossos, a rede de Instituto de Inovação do Senai. Uma rede de instituto de inovação, que é de inovação mesmo, é proibido ter curso à la universidade, botar pós-graduação cujo único produto é publicação de papers. Então, esse troço ele vai ter que, por agenda, e eles têm um objetivo de autossustentabilidade, eles vão ter que trabalhar na cadeia de valor dos clusters de negócio ao redor dos quais eles estão instalados, ou que foram criados para instalar um cluster, ou para motivar um cluster ao redor. Em particular, o Instituto Senai de Inovação fica no Porto Digital. Eu sou um dos caras que está envolvido no processo de estabelecer esse negócio. E a agenda dele é 100% de associação aos problemas da cadeia produtiva de software no Porto Digital e, por extensão, no Brasil. Então, tem coisa acontecendo. Muito legal. Gente, super, super obrigada. Acho que a gente já estourou aí um pouquinho o nosso tempo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a conversa. A gente tentou fazer bastante pergunta e resposta. Infelizmente, tem algumas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Então, a gente espera que a gente tem mais um evento vindo aí. Espero que vocês venham de novo. Eu percebi que muitos de vocês estão com uma das pesquisas que a gente também fez lá na Endeavor. Acho que vale aproveitar, dar uma olhada. A gente está querendo transformar cada vez mais o nosso portal em cases. Um dos cases que a gente está até fazendo é do Porto Digital, falando um pouquinho de todo o sucesso e o trabalho. Então, começar a realmente divulgar essas iniciativas positivas que vêm acontecendo tanto aqui no Brasil como lá fora também, que poderiam servir de referência e inspirar as pessoas aqui. Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigada, Instituto Fernando Henrique. Obrigada, Brava, por estarem proporcionando e participando de tudo isso.